Meus caros, as coisas estão realmente a mudar em Portugal. Agora que o Bloco de Esquerda reduziu o número de deputados para um quarto e o PCP reduziu o seu número de deputados para metade, os dois somados não têm o mesmo número sequer que o Chega, tem 11 e o Chega tem 12, agora finalmente parece que a comunicação social começa a dar mais importância ao Chega também, mal feito fora que isso não acontecesse. A verdade é que agora, em vez de 20 segundos e à pressa, as conferências de imprensa no Parlamento já são de minutos. E, ao contrário do que acontecia antes, que André Ventura perguntava se tinha mais alguma pergunta e ninguém tinha pergunta nenhuma, agora é ao contrário, é o presidente do Chega que se quer vir embora e os repórteres e os jornalistas começam a fazer perguntas umas atrás das outras. Portanto, não há dúvida nenhuma que alguma coisa já mudou. Já se percebeu que temos no Parlamento pelo menos o mesmo tribuno e mais 11, mas que é aplaudido, e isso faz toda a diferença em termos anímicos e em termos de transmissão televisiva. Recordem que antigamente Ventura dizia o que quisesse, as maiores verdades do mundo, e depois sentava-se ou vinha-se embora e ninguém lhe batia uma palma. Hoje não é assim, portanto a dinâmica é outra, o ânimo, digamos, é outro, o karma é outro e, portanto, tudo se coaduna para que realmente o Chega seja o partido da oposição. Não é o primeiro partido da oposição, é o único, porque nós vemos que nem o PSD, nem a Iniciativa Liberal fazem qualquer tipo de oposição ao governo, como se viu nas últimas duas sessões da Casa da Democracia. O Chega é o partido que faz oposição ao PS. Ponto final. Aqui vamos ver a conferência de imprensa, ocorrida há poucos minutos, em que André Ventura explica o que se passou na reunião com o Ministro das Finanças. E recordo, para os mais distraídos, que o novo Ministro das Finanças é Medina sem R, o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, que deixou lá 680 milhões de euros de dívida. É este o nosso novo Ministro das Finanças. Hein? Tem tudo para dar certo. Muito bom dia a todos. O Chega esteve reunido com o Sr. Ministro das Finanças e com a equipa das Finanças no âmbito da apresentação do Orçamento do Estado. Dois dados preliminares e dois dados que, na nossa perspectiva, são preocupantes. Os dados preliminares prendem-se com o objetivo do Governo de manter os 1,9 de déficit, o 1,9, valor de 1,9 para o déficit, e de ter em termos de estrutura macroeconómica, mantém muito sensivelmente os objetivos que já vinham de trás. Ou seja, o Governo não está a adaptar propriamente os objetivos de política financeira ao contexto que vivemos atualmente. Mantém-se os objetivos, como disse, de 1,9 de déficit, mantêm-se os planos de investimento dos fundos europeus e a forma como o Governo os pretende executar, e nesse cenário não teremos grandes alterações. O Governo apresenta algumas medidas concretas face ao contexto que estamos a viver, quer no âmbito da inflação, quer no âmbito do preço dos combustíveis e no âmbito da energia. É nessas medidas que temos discordâncias de fundo e que certamente poderemos discuti-las e que vamos discuti-las aqui no Parlamento. Primeiro, prende-se com o facto do Governo continuar a não mexer nas taxas fundamentais de imposto, sobretudo o IVA dos combustíveis. Disse-nos o Sr. Ministro das Finanças, que registámos e que tomamos como verdadeiras as palavras, de que não houve ainda luz verde da Comissão Europeia para reduzir a taxa de IVA aplicável aos combustíveis. Registamos isso, entendemos que o Governo não tem feito o esforço que deveria fazer nessa matéria. Por outro lado, continuamos a ter um modelo de diferença muito grande em relação ao Governo, que vai mais uma vez optar por mexer no ISP e na devolução, em vez de fazer uma subsidiação direta, como está a acontecer em Espanha, quando se vai à bomba de gasolina. A pessoa vai à bomba de gasolina, coloca o gasóleo ou a gasolina e tem imediatamente um desconto de 20 cêntimos por litro. Ora, era este modelo que nós defendemos para Portugal. Um modelo muito semelhante ao que está a ser feito em Espanha neste momento. E foi isso que transmitimos também ao Sr. Ministro das Finanças, que era um modelo mais aceitável em termos de gestão, quando os portugueses o que sentem é este custo na bomba de gasolina em termos diretos, não é?
Portugal. E pedido só para nos recordar, assim, vou dizer há pouco. Uma pergunta sobre o cenário macroeconómico. O Governo mantém o objetivo de 1,9 no déficit, foi isso que nos foi transmitido pelo Sr. Ministro das Finanças, e não prevê grandes flutuações, ou seja, o Governo confirma-nos que há uma revisão por baixo. Eu queria deixar isto aqui claro, o Governo confirma-nos que vai haver uma revisão por baixo em termos de números de crescimento económico, mas que mantém o objetivo de 1,9 do déficit. Isso mesmo será depois transmitido também pelo Sr. Ministro das Finanças. Registámos isso e também temos que dizê-lo de forma séria que não esperávamos outra coisa, sinceramente, num contexto de uma guerra que não esperávamos e de um nível de inflação que também não esperávamos, não estávamos à espera de um crescimento, de uma revisão em alta do crescimento. Registámos o objetivo de 1,9 do déficit, vamos ver se ele é cumprido ou não. Qual é o valor foi dito foi que ia ser feita uma revisão em baixa desse valor, não se calhar muito distante desse valor, mas um pouco mais abaixo. Não nos foi dado o dado concreto em relação a isso, apenas que haverá uma revisão em baixa. Isso foi o que nos foi transmitido. A ver, vamos depois quais são esses números. Se concorda com a leitura do PST de que este orçamento representa austeridade? A seriedade política obriga-me a dizer isto. Uma coisa é o que nos foi transmitido lá dentro. E aí o Ministro não nos disse que vinha a austeridade nem que ia fazer aumento de impostos. Outra é a sensação com que ficamos da análise das palavras do Ministro. E aí eu posso dizer aquilo que sinto. E aquilo que sinto, objetivamente, é que vem aí uma certa dose de austeridade. E isso sente-se na incapacidade do Governo em fazer apoio direto aos contribuintes em matéria de combustíveis e energia. Repare que na grande discussão que tivemos foi sobre esta matéria e o Governo praticamente a única coisa que se comprometeu foi com um apoio às indústrias altamente consumidoras de energia, como é o caso do vidro, do cimento, etc., sem nunca se referir à grande massa da população contribuinte. Não se mostrou disponível para mexer, e eu queria deixar isto aqui claro, o Sr. Ministro também foi direto e, portanto, também lhe agradeço essa clareza. O Sr. Ministro deixou claro que não pensa mexer nas taxas de imposto ao longo do próximo ano. Nós referimos várias vezes que, face ao nível de inflação que estamos a ter, face às dificuldades que está a haver para obter energia e ter lá preços acessíveis, que era importante mexer nos bens, nas taxas de IVA, não só do combustível, mas de outros bens. E o Governo manifestou-se indisponível para fazer essa mexida. Também se mostrou indisponível para uma subsidiação direta, como está a acontecer em Espanha, como dizia, de chegar à bomba de gasolina e ter um desconto direto quando se coloca o gasóleo e a gasolina. Portanto, daqui retiramos que vamos ter a austeridade. De facto, o Governo não nos falou em aumento de impostos, mas conjugando o aumento dos custos sem haver o consequente aumento de apoios, podemos concluir que estamos perante uma certa austeridade que provavelmente vamos ter ao longo do próximo ano. Queria só terminar dizendo isto. O Ministro das Finanças parece estar muito pouco à vontade em relação à discussão dos dados macroeconómicos do país e também parece estar muito pouco à vontade em matéria de discussão sobre medidas que vão controlar a inflação. Uma das questões que foram colocadas por mim foi que medidas têm específicas de política fiscal, económica e financeira o Governo para controlar a inflação e as medidas circundam-se sempre à volta disto que o Governo já tinha anunciado sem grandes alterações. De resto, perguntámos por outros dados, em matéria de saúde, em matéria de justiça e em matéria de administração interna. Esses dados não estavam ainda disponíveis, mas, quero dizer também, não costumam estar neste tipo de reuniões. Na quarta-feira esperamos ter esses dados para poder, então, analisar o cenário macro do país. Para hoje, estes são os dados. É, de facto, algo preocupante o que está a acontecer e, aí, concordo com o PSD, o país deve preparar-se, infelizmente, com este Governo, para um certo nível de austeridade. Tá? Ainda há mais uma questão sobre o valor da inflação. Mantém-se. O que foi dito é que esse valor se mantinha no âmbito do quadro macroeconómico que era expectável. O que o Governo admite é uma revisão em baixa dos níveis de crescimento. Não nos disse qual era a variação que é expectável. Em qualquer caso, transmitiu também o Sr. Ministro das Finanças que há vários setores que tinham sido afetados pela pandemia, como era o caso do turismo, como era o caso do setor dos serviços, que já estão em níveis de retoma pré-Covid e que isso provavelmente vai ajudar a economia a conseguir crescer um pouco
mais do que seria num contexto do ano passado. Portanto, que este ano podemos esperar o crescimento ajudado por alguns setores, como a restauração, o turismo e etc., porque já estão em níveis pré-pandemia. E, portanto, que isso pode ajudar um pouco a mitigar os efeitos da inflação, da guerra e do cenário internacional. Mas essa previsão do crescimento é face ao programa de estabilidade? É face ao programa de estabilidade. Foi o que nos foi transmitido. Quarta-feira teremos mais dados sobre isso. As palavras foram esta: revisão em baixa, dentro do quadro que as instituições internacionais têm referido. Não nos foi dado mais nenhum dado sobre isso. Penso que o Sr. Ministro das Finanças poderá explicar isso depois, ou hoje, ou quarta-feira. Certo? Mas, Carlos, muito obrigado. A revisão em baixa do crescimento, déficit mantém-se em 1,9%. O Parlamento recebe na próxima quarta-feira a proposta de orçamento do Estado.